sobre isso. O número de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, mas se recuperaram da Covid-19 superou a marca de 350 mil. De acordo com dados revelados pela Universidade Johns Hopkins, na manhã desta sexta-feira, esse dado foi divulgado hoje, há um total de 365.250 pessoas curadas em todo o mundo. Isso quer dizer que daquele total de pessoas, 1.600.000 que foram diagnosticadas com a doença, 22,5% já estão completamente recuperadas. O número é muito superior ao de mortos, que totalizam 97.264 óbitos, perto de 100 mil óbitos. E outros 71% ainda são chamados casos ativos, são pessoas que estão se recuperando. Ainda com dados, com números, números do Ministério da Saúde, divulgados agora há pouco, sobre o Brasil, são 1.056 mortes, 19.638 casos e taxa de letalidade de 5,4%. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 115 vítimas. Eu vou voltar com você, Augusto, porque esse era um número que você tanto falava aí ao longo da semana. Muita gente se recuperou. Pois é. Então, ótimos, bem-vindos sejam esses números. Agora vieram do exterior, aqui não divulgaram, não estão divulgando, continuam não divulgando. É uma pergunta, o Zé Maria... Diga, Silvio, Augusto, repita, por favor, diga. Não entendi a sua pergunta. Eu queria saber se esses números vieram do exterior, ou finalmente as autoridades brasileiras começaram a divulgar, porque o Brasil não tem divulgado. Não, esses números é um compilado, é um estudo feito pela Universidade Johns Hopkins, isso foi divulgado hoje. Perfeito. Eu queria saber por que não divulgam em todas as entrevistas o número de recuperados. Eu imagino por quê. Eles temem, o que é inexplicável, mas explicável do ponto de vista político, eles temem, os defensores da quarentena radical, que o número de recuperados ultrapasse o número de mortos, como vem ocorrendo nos demais países e no mundo. Então, esse número de recuperados é superior ao número de mortos, não ainda ao de infectados, mas ao número de mortos. Pois bem, isso significa apenas e simplesmente que estamos ganhando a guerra contra o coronavírus. É o começo da vitória, é uma batalha em curso. Ela exige, claro, da mesma forma que o exército que está ganhando a guerra não pode descuidar de batalha nenhuma, isso não significa que eu não estou querendo dizer que tem que parar então com qualquer cuidado, não. Só significa que essa é uma excelente notícia, estamos ganhando a guerra, que as autoridades contrárias ao abrandamento de medidas que já se tornaram excessivamente rigorosas, essas autoridades não querem reconhecer isso porque não gostam de dar essa boa notícia, que não os favorece. Então é uma crueldade contra cometida contra a população brasileira, que continua assustada, e é uma violência contra a verdade. Divulguem. Eu vejo os levantamentos aí no mundo todo, os países dão detalhadamente, o número brasileiro ele não sobe. Aqui no Brasil eu vou conferir daqui a pouco, ainda durante esse programa, mas aqui não sobe, ele fica estacionado lá embaixo, quando é uma taxa significativa de recuperados. E nós jamais saberemos, não há meio de contar os assintomáticos, mas uma multidão de pessoas aí que escapou dessa pandemia. Então a pandemia não vai acabar com o mundo. E a sensação de fim do mundo iminente muitos governadores acham que favorece politicamente. Vamos ver no futuro.
Eu iria além, Augusto Nunes, porque se você abrir alguns portais de notícia por aí, né, hoje, agora, nesse momento, parece que tem uma certa torcida, né? Ultrapassamos a marca dos 1.000 mortos no Brasil, né? Parece que tem o coronavírus já mata 100 mil pessoas pelo mundo, parece até uma certa torcida, mas vamos seguir aqui. Zé Maria Trindade, vai daí. Silvio, só para comentar isso aí que você disse que é perfeito. Preste atenção no tom dos apresentadores de TV quando eles dão as notícias. Eles dão a notícia da mesma forma que no sábado, que é o dia da televisão, fica feliz, né, para não estragar o fim de semana. Isso em tempos normais. Eles dão sorrindo, como se fosse aquelas notícias de futebol, né? Eles sorrindo da goleada de um time sobre o outro. Eles vibram sem saber que estão sendo vistos por torcedores do que perdeu. Mas então, parece o sábado quando eles noticiam coisas ruins. Agora, superamos aquela seriedade, né? Não é para sábado. Superamos o número de 1.000 mortes, não sei o que. É uma coisa que parece que você está vibrando. Quando eles dão uma boa notícia, aí é aquela tristeza. Não, se recuperaram tanto. Então é torcida pró-vírus, sim, só no Brasil. Zé Maria Trindade. Parece isso mesmo, parece torcida, né? Superando marcas e tal, mas isso é previsível. Há ali uma indicação clara de que o número de contaminação está subindo no Brasil, o número de mortos também subindo no Brasil. Hoje já houve uma queda aí no número de mortes diárias, né? Apesar dessa subida em mais do que dobrou. Foi uma semana muito cruel. E a indicação aí do gráfico é de continuar subindo, então demonstrando exatamente esse perigo. Daí a decisão de alguns governadores de recrudescer, notícias de recrudescimento do afastamento social, né? Então este é o quadro, esta é a indicação aí de que está aumentando. Agora, em alguns estados a situação se complica ainda mais. Aqui no Distrito Federal, no Amazonas, no Amapá, São Paulo é o campeão do número de infectados e de mortos, até pelo número e pela concentração. O Ceará e o Rio de Janeiro, né? O Distrito Federal tem 555 casos confirmados, né? E 14 mortes. A explicação é de que aqui é uma concentração muito maior de gente, né? É uma concentração, então a convivência maior. É aquela história das bolas grandes e pequenas. Uma bola grande, ela tem maior capacidade de contato, de convivência. Uma pequena, ela fica com menor capacidade e menor espaço de convivência. Então, esta é a explicação para o DF. E outra explicação para o Distrito Federal é porque, diante do quadro social daqui de Brasília, um pessoal mais rico, pode se dar ao luxo de fazer testes, inclusive particulares. Então, há uma possibilidade de se testar muito mais no Distrito Federal, aí é esse número muito grande de confirmados. Mas o caso das mortes aqui também está ali quase empatado com Minas Gerais, que tem muito mais habitantes e é muito mais espaçada do que no Distrito Federal, né? Então, existem explicações, mas existem estados onde a situação fica mais urgente. Eu me perguntava do Ceará, desta complicação no Ceará, e me disseram que lá, o aeroporto de lá recebe muitos voos internacionais, então o processo começou antes por lá. Vamos aqui colocar os pingos nos is, vamos popularizar o debate e vamos definir o que está acontecendo e qual é a história. Há um grupo forte, né, e alguns integrantes do governo e na sociedade que entende o seguinte, que nós teremos contato de qualquer maneira com o vírus. É inegável, não há como fugir dele, ou agora ou depois. Qual é a dificuldade de se ter contato com o vírus agora? É porque se você tiver o contato com o vírus hoje, né, ou nessa semana, durante essa semana, você vai ter os sintomas e provavelmente, não é certo, né, ter a necessidade de um leito de UTI no pico da doença. Isso significa que não vai sobrar leitos para todos, né?
E aí o número de mortalidade aumenta. Hoje o número de letalidade tem 5,4. Este é um índice alto demais. Logo no início se acreditava em 1,2%, agora já está em 5,4% no andamento, né? A gente não sabe exatamente se há uma subnotificação, mas enfim, este é o quadro. Um grupo forte defende o seguinte: já que é inevitável, todos nós vamos para as ruas, vamos trabalhar e que isso passe rápido. É verdade. Aí haveria uma possibilidade de infecção muito exponencialmente maior, né? Todos se infectariam no mesmo sentido, ao mesmo tempo. A grande maioria não teria absolutamente nenhum sintoma, outros teriam sintomas leves, e quem tivesse o sintoma mais grave, que precisasse, por exemplo, de uma UTI, não seria atendido. Sobraria, então, para os médicos a decisão de Deus, de definir quem seria entubado ou quem não seria entubado. E aí não existiriam esses curados que o Augusto está fazendo questão de evidenciar e que são muito importantes mesmo, né? Então, esta é a ideia, né? Este é o debate. Qual a diferença? É de que, se todos forem infectados, o processo é muito mais rápido, porque passa a infecção. Aí as pessoas criam resistência, mas é que deixaremos para trás um número de cadáveres muito maior, né? Esse é o debate. E o debate seguinte é de que, sendo rápido, a economia poderia se recuperar muito mais rápido também, né? Não existiria essa descontinuidade. Mas há, mesmo defensores da economia, cálculos aí de que, mesmo se abrir os shoppings, eles vão ficar vazios, né? Porque as pessoas não vão comprar, porque as pessoas não vão sair, né? Não é um momento fácil. Então, esta é a divisão do debate. Esse é o debate que ninguém tem a coragem de assumir publicamente, né? Esta é a escolha de Sofia, verdadeira, né? Ou vai rápido e deixa um número maior de cadáveres atrás, ou vai agora. O ministro Henrique Mandetta, ele falou sobre isso, e nesse tom, com o presidente Jair Bolsonaro. Só que ele usou ali a história do desfiladeiro. Nós vamos atravessar o desfiladeiro. E nós precisamos decidir se essa travessia será rápida, correndo, deixando para trás um número grande de mortos, ou devagar, mais suave, com o menor número de mortes. Esse é o debate. Todo mundo precisa entender isso, saber disso e se posicionar.